para esta noite. O nosso tema nesta noite, fala comigo, redenção. Automaticamente está diretamente ligado à obra da cruz. E quando nós falamos de redenção, que nós cremos que a obra da cruz nos redimiu, amém, irmãos? Fala para o irmão do lado, a obra da cruz te redimiu, cara. Pode falar, ô irmã, te redimiu. Eu quero te ajudar a entender a extensão dessa redenção. Pergunta para ele, você sabe do que ela te redimiu? Você sabe do que a obra da cruz te redimiu? Vou perguntar de novo para você ir pensando. Você sabe do que a obra da cruz nos redimiu? Aí você vai falar, claramente, pastor, me redimiu da morte, do inferno, do poder do pecado. Glória a Deus, e muitas outras coisas foram feitas naquele momento da obra da cruz. Mas Deus falou comigo exatamente um ponto a mais que eu quero levar você a entender, eu e você, antes de comermos do pão e do cálice, que a obra da cruz também nos redimiu, nos trouxe de volta, resgatou a nossa comunhão com Deus. Se você... Muitas vezes nós estamos tão focados, o pecado mais não tem força, se eu morrer eu não vou mais para o inferno. Glória a Deus, isso é tudo futuro. Mas e o presente? O que muda de verdade a nossa vida real neste mundo? Num mundo contaminado de valores, num mundo de notícias cada dia pior. Você liga a televisão, eu nem ligo lá em casa. Nem fiquei sabendo até ontem sobre a tragédia que teve no sul, que foi, infelizmente, que o Deus guarde aqueles irmãos. Eu sei o que é passar tufão e furacão, que eu morei numa região por 10 anos, que eu tinha que sair de casa e entrar debaixo do abrigo para poder fugir disso, eu sei. Mas nem isso eu assisti, porque muitas vezes a televisão só te leva numa perspectiva tão ruim, tão negativa, e para nós cristãos, o que muda estando neste mundo e não sermos influenciados por este mundo? A comunhão com Deus. Uma visão diferenciada de um mundo. Quem ainda está comigo, diga amém, irmãos? Então é tão importante entendermos que o poder da obra da cruz, que o poder de uma ceia, escuta aqui, você separou o seu tempo para vir na casa de Deus, para cear, então receba todo o poder deste ato. Ele vai muito além do que só um sentimento, vai além, que nos dá a liberdade de termos comunhão diária, viva e real com o nosso Deus, de recebermos direto da fonte. E aí a comunhão, biblicamente, é tão importante, estudando sobre a palavra, que desde o começo da história, escuta, desde a criação, Deus estabeleceu a comunhão como um ato real, ato vivo, como fazendo parte da vida, da realidade do homem. Tanto verdade que Deus diz, a Bíblia, no contexto, que Ele saía no final da tarde para se relacionar com o homem, amém, irmãos? Da virada do dia, Ele saía, vamos bater um papo. Traduzindo o dia de hoje, o que isso representa? Nada mais, nada menos do que um tempo de comunhão com o Criador. Isso é essencial para nós, é vital para mim e você, eu e você, não vivermos uma vida rasa, superficial, servindo a Deus. Você está comigo ainda? Diga amém. Porque muitos cristãos, infelizmente, eu nasci num berço cristão, e veio na minha história de vida, que muitos serviram a Deus de forma rasa, superficial, e a grande parte da minha geração, não dos meus pais, da minha, que eu acompanhei, estão perdidos, afastados. Se perguntar, ainda é cristão, fala, sirva a Deus, ama a Deus, se eu morrer eu vou para o céu. Será? Não sei, quem vai julgar? Só Deus. Mas perderam a chave, o potencial de vida e vitalidade que é manter a comunhão com Deus. E o pão e o vinho de hoje representa a remissão, trazer-nos de volta, como eu falei, para este lugar de comunhão com Deus. E a hora que eu comecei a ver a importância de entendermos, termos comunhão com Deus. Eu não sei você, vir para a igreja algumas vezes é muito resistido, irmão, principalmente um culto de Santa Ceia. Algumas vezes passa desapercebido, você acha que é fruto do acaso, mas não é. Quem está me escutando, diga amém. Tudo que normalmente pode dar errado na hora de ir para o culto,
ou na hora de vir para a igreja, ou principalmente no culto de domingo, de ceia. Por quê? Porque o diabo sabe disso. Ele sabe que quanto mais entendimento você tiver, menos força ele vai ter na sua vida. Faz sentido, irmão? Ele sabe que quanto mais você proteger a sua mente, o seu coração, contra as investidas malignas, menos influência ele vai ter na sua vida. A hora que eu comecei a ver, é fácil muitas vezes pensar que, carro, nossa, saí para vir para a igreja, pastor, o pneu estava furado, bem na hora do culto. E a hora que os pneus hoje nem fura, né? Que não tem maioria, não tem câmbio, ele murcha, mas o seu furou, o carro não pegou, o marido ou a mulher azedou, o filho começou a passar mal, deu febre, vomitou, e começa, a roupa que você pensava, não serviu, e de repente, a hora que você vê, você tão envolvido, nem compensa ir mais. Marcão está aqui, é Maria? Está não, né? Deu, pastor Marco, está não. É um homem que tem entendimento. Mas vindo para cá, ele me ligou, pastor, talvez eu não consiga ir no culto. Falei, o que foi, irmão? Deu um pane na energia da minha casa. Fica a semana inteira funcionando normal. Você está saindo, preparando, teve que chamar o seguro demorou, possivelmente deve estar assistindo, se restaurou, senão está lá na porta esperando, né? Fazendo o sei lá o que, esperando voltar a energia. Por que essas coisas acontecem, irmão? É natural? Algumas vezes. Mas a grande maioria das vezes é porque nós somos resistidos para ter o entendimento que Deus tem nos dado da importância de um momento como esse. Isso só acontece na igreja? Não, e nem deve. Quem está me escutando, diga amém. Estou falando que aqui é o lugar milagroso, não. Estou falando que aqui é o lugar onde isso pode ser evidenciado. É mais uma ferramenta que nós conquistamos. É mais um ato de fé, de comunhão entre irmãos, que nós entendemos. Estou participando de algo poderoso que pode mudar a minha história, porque eu estou junto com aquele que tem poder para mudar a minha história. Eu estou em comunhão, estou em contato, eu estou na intimidade do relacionamento. Quem está comigo, diga amém. Então Deus, desde o começo, Ele já fez isso. Satanás sabia e sabe que de Deus ele não pode tirar nada. Quem sabe disso, irmão? Diga amém. Ele já sabia lá atrás. Estou só mencionando por causa do tempo. Ele já sabia, de Deus eu não tiro nada. Por mais que ele tentou, nada, um zero à esquerda. Mas ele sabia que ele podia tirar algo de nós. Deixa eu te falar, ele sabe que se eu e você bobear, ele pode tirar algo de nós. E ele tentou, diz a Bíblia. Ele logo no começo da história, ele não bateu de frente com Deus. Ele falou, vou lá na criação. Vamos ver se eles estão entendendo o poder da comunhão. E infelizmente a Bíblia demonstra que ele venceu a batalha naquele dia. Ele conseguiu, através do pecado, tirar a comunhão íntima do homem com Deus. E o homem foi exposto. O homem foi envergonhado, a nudez fala da vergonha. O homem foi afastado da presença de Deus. Está me escutando, igreja? Dá para entender a armadilha maligna de tentar afastar eu e você de Deus? Que a comunhão nada mais, nada menos é isso. Estamos fazendo dos homens a confraternização, uma comunhão entre homens. Glória a Deus! Tantas coisas são curadas, restauradas, casamentos pega o trilho, talvez uma sugestão, uma ideia, um conselho te ajuda numa decisão, porque você investe na comunhão, isso entre nós. Meu casamento que está chegando, 40 ou não já passou dos 40? Está chegando 40, 39 lá vai fumeta. Só durou 39 lá vai fumeta, porque eu investi em relacionamentos que me ajudavam a enxergar. Se eu não cuidasse, eu não estruturaria a minha vida e minha família segundo os planos de Deus. Comunhão. Pergunto você tem investido no seu tempo de comunhão? Com Deus, diga amém. Que começa muitas vezes com o seu irmão próximo, relacionamentos saudáveis, relacionamentos com entendimento, relacionamentos de valor, de honra, de respeito. E não diferente isso, Satanás, sabendo que ele não poderia tirar nada de Deus, ele vem para cima do homem. Escuta, falei, ele venceu a batalha lá atrás. O homem foi expulso do Éden. Mas o problema não ficou lá atrás. A estratégia, a artimanha maligna
continua até o dia de hoje. Por isso que eu te falei, é tão resistido certas coisas, é tão resistido se envolver, tem dons, tem talentos, tem pessoas que muitas vezes querem fazer, mas na hora de fazer, tanta coisa se levanta, tanta oposição se levanta, justamente para nortear a sua vida fora de um plano e de um propósito, principalmente te distanciar de Deus. Comece a prestar atenção. Começa a prestar atenção naquelas pessoas que no passado foram comprometidas e andavam num nível de fé, e de atuação, de testemunho, de vida, e hoje muitas vezes estão frias, distanciadas, porque perderam a ênfase na comunhão, foram roubados a intimidade com Deus. Está me escutando ainda ou já desistiu? E a Santa Ceia, além de tudo que ela representa, é uma oportunidade, escuta, de restaurarmos conscientemente, falando: Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido muitas vezes inconsequente, eu não tenho valorizado, eu não tenho empenhado, eu não tenho resistido, eu tenho cedido, eu tenho aberto mão da minha intimidade, de relacionamento, de comunhão com o Criador. Ele não precisa de nós precisamos dele. Nós somos criados com a essência de Deus. O sopro representa uma parte que o homem sozinho não dá conta de ter, que é a vida, veio dele, e essa dependência continua até o dia de hoje. Você consegue entender isso, irmão? Então restaura, ao comer do pão, ao beber do cálice, fala: Senhor, eu restauro a minha aliança, eu restauro o meu compromisso, eu restauro o meu comprometimento, eu restauro a minha intimidade, o meu relacionamento, a minha proximidade do Senhor. E não vem com essa capa religiosa, irmão: eu busco a Deus em todo lugar. Sim, e deve. Quem está me escutando, diga amém. Mas você materializa na casa dele. É este lugar que Deus te dá chance, é neste lugar da representação da igreja de Jesus que o Pentecostes aconteceu. Quando todos estavam reunidos num só lugar, veio então a presença de Deus derramada através do Espírito Santo, porque há um poder neste momento. Faz sentido? Por isso é tão resistido, por isso as pessoas se ofendem com tanta facilidade, por isso as pessoas se chocam com tanta facilidade. Porque quanto mais eu puder, Satanás pensa, quanto mais eu puder impedir esta pessoa de estar num ambiente propício à atuação de Deus, mais vantagem eu tenho na vida dela. Fala com o irmão do lado: na minha vida não. Porque nesta noite, escuta, nós vamos aprender a valorizar a comunhão com o nosso Deus. A hora que eu comecei a ver, Deus valorizou tanto, que quando o homem pecou, a Bíblia relata, quando Deus chegou, e ele gritou, e o homem falou de longe, não mais perto. A primeira pergunta de Deus para o homem, mesmo com a onisciência que nosso Deus tem, não foi: por que que você comeu do fruto que eu falei para não comer? Mas sim foi: aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Você estava tão perto todo dia, você estava ansioso pelo momento todo dia, para a gente estar junto, para a gente bater um papo aqui, desculpa a forma de expressar, para a gente compartilhar. Adão, aonde você está? Traduzindo, Deus falou: o que entrou na sua mente para permitir quebrar a intimidade comigo, o Criador? Tudo isso estava acontecendo nesse verso. Escuta, não é diferente para nós hoje o desejo de Deus, não sei porquê, né? Mas de se relacionar conosco, de ministrar sobre nós, de trazer uma palavra, de trazer um consolo, de trazer uma orientação. E Deus está nos dando a chance nesta noite. Eu espero que de alguma maneira eu e você possamos entender isso e mergulhar de cabeça na oportunidade de restaurar nesta noite
o nível de comunhão que nós podemos ter com Deus, que refere, que remete, que nos traz de volta a comunhão que o homem tinha antes do pecado lá no Éden. Amém, irmão? Diariamente, na presença de Deus, na intimidade com o Senhor, nu, sem perceber que estava nu. Imagina um negócio desse, nu sem perceber. Fala da liberdade que se tinha com o Criador. Então, que nesta noite, de verdade, nós possamos aprender que sim, hoje eu vou comer e beber, declarando: Senhor, o pecado não tem mais força na minha vida. Quanto está comigo, diga amém. Senhor, eu creio na eternidade com o Senhor, eu creio no teu amor imensurável, eu creio na compaixão, eu creio no zelo, eu creio na misericórdia, restauro, eu creio na cura. Tudo isso está embutido no processo da ceia. Mas também nós falamos: Senhor, a partir de hoje eu quero restaurar o nível de comunhão com o Senhor que o homem tinha no Éden e perdeu. Se você entender isso, sair daqui nesta noite com essa convicção de fé, que só depende da minha e sua escolha, entender, como eu disse, Satanás, ele sabe o mato que ele está lenhando. Com Deus ele não bateu de frente, mas ele foi com o homem. E a primeira foi vencida, mas depois a história foi mudando. Se eu pudesse mencionar, tinha muitos homens de Deus e mulheres que entenderam o poder da comunhão e não cederam, e permaneceram, e foram levantados como os testemunhos vivos do poder daquele que mantém a intimidade e relacionamento. Falou-se sobre Davi, o Wagner diz, logo no começo, abrindo, um homem segundo o coração de Deus. E se você ver a vida de Davi, vou te falar, irmão, ô irmãozinho que escorregou na maionese, ô irmãozinho que cometeu erros, demais, mas ele sabia que ele não poderia distanciar de Deus por causa do pecado. Então a chave para mim e para você: errou? Corre para Deus. Pecou? Corre para Deus. Falhou? Corre para Deus. Não deu certo? Corre para Deus. Deu certo? Corre para Deus para proteger o orgulho. Vou falar sobre isso um dia. Um poder maligno do orgulho, da altivez, da soberba na vida do homem. Corre para Deus. Fala para o irmão do lado: Deus está falando com você, irmão. Corre para Deus. Glorifica o nome de Jesus. Honra o Senhor. Honra. Que possamos, nesta noite, escuta, meu desejo quando comer e beber do cálice, pastor Elia vai me ajudar no final, nós vamos estar comendo, Senhor, o nosso comprometimento e aliança de esforço, de esforçar para manter viva e real a nossa comunhão e dependência com o Senhor, nos reconectar com o Senhor, tirar tempo para o Senhor, estarmos na presença de Deus, resistirmos todo intento maligno, em nome de Jesus. Se eu for para a Bíblia, vou só mencionar, lá do Velho Testamento, a representação, muitos de nós pregamos, e é algo tremendo, quando Deus ouve o clamor do seu povo. Quem tem um clamor para chegar aos ouvidos de Deus nesta noite, diga amém. Eu tenho. Deus ouviu. E a hora que eu comecei a estudar sobre isso hoje, Deus ouvindo o clamor, e Ele elabora um plano de resgate envolvendo a vida de Moisés. Deus planejando um plano de resgate para livrar o povo dele do cativeiro. E você vê o contraste a partir de Êxodo, logo nos primeiros capítulos, Deus planejando um plano, usando Moisés para livrar o povo do resgate, e Faraó sendo levantado para manter o povo debaixo do jugo da escravidão. Então é interessante a briga ali acontecendo. E a história discorre, vou só mencionar para você entender o contexto. Capítulo 3 e 4, Deus fala com Moisés, explana todo o projeto de resgate. Capítulo 5, Moisés vai e fala com Faraó. A Bíblia fala que automaticamente Faraó resistiu à ideia de ficar livre dos servos, daquele povo que trabalhava debaixo de um jugo de escravidão, e não aceitou. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele aumentou a carga, falou: esse povo está pensando bobagem demais porque tem tempo, então vão encher de serviço, porque quando eles estiver trabalhando, vai para casa, vai dormir, não vai pensar nada. Está tudo escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 5. 6 e 7, Deus reafirma para Moisés: não preocupa não, estou com a mão nessa coisa toda aí.
coração dele está endurecido, porque eu estou com um projeto para isso. Mas Deus reafirma que Ele está no comando. Aí ele passa toda a história das pragas, capítulo 8 de Êxodo. Faraó tenta fazer algumas propostas de acordo. Escuta aqui. Quando nós escolhemos o que a Bíblia fala, o que a ceia representa, principalmente a redenção e a restauração da nossa intimidade e comunhão com Deus, o diabo começa a entrar com as suas propostas. Agora que eu comecei a ver o paralelo, a primeira proposta de acordo de Faraó falou para ele: vocês não precisam, na mão do outro, vai para a igreja nada, cara, adora a Deus aqui em casa mesmo. É isso aqui que o Faraó falou. O trem está feio para o seu lado? Falou para o povo. Então, Moisés, vamos fazer o seguinte, é só você ler lá, Êxodo 8, não vou mencionar por causa do tempo. Faz o seguinte, tá certo, estou entendendo, que as pragas estavam comendo em cima, né? Estou entendendo, fazendo de conta, estou entendendo. Em vez de você ir, adora a Deus aqui. Adora. A Bíblia discorre, Moisés entendendo a artimanha, adora a Deus aqui, ótimo. Quantos acham bom adorar a Deus? Mas o paralelo, continua escravo. Adora a Deus aqui, mas continua escravo. Automaticamente, Moisés não aceitou, e praga deles, diz a Bíblia. Então, Faraó vai para a segunda proposta, e ele fala: não, faz o seguinte, vou mais certo, vocês podem adorar a Deus, porém não vão muito longe. Tudo está na Bíblia, vocês adoram. Que o trem não dá certo aqui? Então faz o seguinte, vocês podem sair, só que não vai muito longe. Eu quero manter o controle, o domínio sobre vocês. Vai até um certo lugar, depois vocês voltam. Aí a Bíblia discorre, automaticamente Moisés rejeita, não aceita. A Bíblia fala mais praga deles. Faraó, estou falando bem rápido para você entender o contexto, que o diabo usa a mesma estratégia hoje. Vai para a terceira proposta. Faz o seguinte, eu entendo então que não deu certo até agora, mas tem mais um, agora é boa. Escolhe alguns de vocês aí para poder ir. Alguns. Porque, por exemplo, pega um grupo mais, talvez está cansado, está mais velho, vai vocês, pode ir embora, do jeito que vocês quiserem, segura os outros. De novo, mantendo, automaticamente, da mesma forma, Moisés rejeita. Aí vem a quarta e última tentativa maligna de Faraó, que é a representação de Satanás, negociando eu e você, do poder do que representa a comunhão com Deus, que nós estamos restaurando nesta noite. Ele fala: vocês podem ir. A Bíblia fala, lá em Êxodo 10, vai para frente. Vocês podem ir, mas faz o seguinte, vai só vocês, porque incluía no pacote todo o rebanho. Vocês vão embora, mas fica todo o rebanho para trás, você está livre, vai embora. Eu não sei você, para quem está vivendo debaixo de um jugo maligno de Satanás, escravo por 430 anos, se eu não me engano, não foge a memória aqui, tá bom demais, see you later, bye bye, estou vazando, estou indo embora. Diz a Bíblia que Moisés novamente falou não. Você sabe por que Moisés falou não? Porque o rebanho, se fosse pregar, dava uma outra pregação. Moisés foi extremamente radical. Olha aqui, vou só ler esse verso, Êxodo 10, capítulo 24. Quem ainda está me escutando, igreja? Diga amém. Meu desejo é te dar uma ferramenta poderosa, que é entendimento da palavra de Deus, para comer do pão e beber do cálice. Esse é o meu desejo. Então, Faraó mandou chamar a Moisés e disse: vão e prestem seu culto a Deus. Fala comigo, prestem seu culto. Mas escolhe aqui. Deixem para trás as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças, traduzindo, pode ir junto com vocês, os homens. Mas Moisés contestou radicalmente, diz a Bíblia, e falou: de jeito nenhum. Tu mesmo nos dará, aí ele volta, os animais para o nosso sacrifício e holocaustos que oferecemos a Deus. Porque a representação da ovelha e dos boi
era o sacrifício de reconhecimento e o tempo de culto, de adoração, de rendição, de entrega, de comunhão a Deus. Quem está me escutando, diga amém. A hora que eu vi Moisés tão radical, e automaticamente eu quero que eu e você possamos entender isso nesta noite, que as artimanhas malignas continuam da mesma forma, gerando situações e circunstâncias para nos impedir de restaurar com verdadeira intimidade, com propósito, com entendimento, a nossa comunhão com Deus. Fica de pé onde você está, já estou na parte final. Pode a nossa equipe, apóstolos. Então a obra da cruz nesta noite, que nós relembramos, que Paulo fala o que ele recebeu de Jesus, traz a memória do que foi feito na cruz, também foi para dar a liberdade de restaurarmos a nossa comunhão com o Criador, com o nosso Deus. Então eu quero que você feche os seus olhos aonde você está, tentando entender tudo que Deus tem falado conosco, tentando absolver todas as verdades do Senhor conosco. Deus, de maneira muito clara, lá em Êxodo 34, já lá no final da história, Deus deixa claro que o comprometimento do povo deveria ser com Ele, o coração do povo seria para Ele. A partir do versículo 15, dias 34, que a comunhão do povo deveria ser somente com Ele. E não é diferente para mim e para você nesta noite. Deus quer, como fez com o seu povo, tirar do Egito e toda a influência do Egito sobre aquela nação. Por isso a importância de tudo que foi feito, de Deus não só levar os homens, as mulheres, os meninos, mas também a novilha e o boi, porque tinha uma representação de um ato que confirmaria: o Egito não mais faz parte, o Egito não mais tem influência, o nosso culto, a nossa rendição, a nossa adoração, o nosso tempo é para Deus, o nosso sacrifício não mais é para um rei, é para Deus. Deus está dando a chance para alguns de nós, agora começa a pensar no que a pastora Lia falou logo no começo, de sermos dignos. Deus está nos dando a chance de tirar as nossas raízes do Egito, que ele representa este mundo, e o nosso comprometimento lá no finalzinho da história, amarrando ainda, sem estarmos 100% comprometidos, aceitando as propostas malignas de Faraó, limitando a nossa vida. E Deus nos dá a chance nesta noite de comermos e bebermos para restaurar por completo esta fonte de vida, de poder, de paz, de alegria, de esperança, de sonhos, porque estamos conectados com o Criador, é o que a Bíblia fala. Quando você conecta com o Senhor, escuta, igreja, orando no seu íntimo, abrindo o seu coração, você está declarando que você é uma nova criatura, sim, pela obra da cruz. Seus hábitos velhos ficaram para trás, é um novo estilo de vida adiante, é um novo comportamento distanciado do tempo do Egito, de escravidão, de jugo de Satanás sobre você. Quando nós escolhemos sair do Egito, escuta, hoje a representação é através da conversão, da sua entrega para Jesus, é para mais nunca mais voltarmos para o Egito. E você vai ter essa condição somente quando mantendo viva a sua comunhão com Deus, o relacionamento íntimo e diário. Então nesta noite nós estamos tendo a chance de tantas coisas, entre elas a ênfase de redimir, restaurar, restabelecer a nossa comunhão com Deus e blindarmos a nossa mente e coração contra toda a influência deste mundo. Então põe a mão no seu coração. Eu oro, Senhor Deus, pela tua igreja, cada um de nós que muitas vezes entendemos o Evangelho, aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida,
mas ainda mantemos alguns pontos de ligação, raízes, talvez profundas, que se conectam lá atrás com o Egito, ou a representação do Egito. Perdoa-nos. Nesta noite, como Moisés, somos radicais. Nós não só vamos sair, mas Faraó, você vai nos dar o que eu preciso para cultuar o meu Deus. É o que eu declaro. Este mundo só serve para nos dar o que nós precisamos para cultuar o nosso Deus. É a representação do boi e ovelha que veio do Egito, acompanhando o povo de Deus. A provisão, o suprimento, a vida abundante que vem através de uma provisão abundante. Eu declaro na mente e coração curado, sarado, livre, perdoado, mente e coração desimpedido de todo o impedimento, de todo o atrapalho, de toda a barreira, de toda a contaminação, em nome de Jesus. Pai, que o teu poder possa mover, e ao entendermos esta verdade, comemos do pão e bebemos do cálice com gratidão, porque representa a força necessária que nós precisamos de uma nova aliança feita no sangue de Jesus. Você recebe esta palavra? Diga amém. Você pode aplaudir a presença de Deus? Amém. Vem cá, pastor Eli, vem cá. Esse pão representa, diz a Bíblia, o corpo de Jesus entregue na cruz. Pai, nós apresentamos, santificamos e consagramos este pão. E ao comer, nós comemos com entendimento. É a força que nós precisamos. E a vitalidade, o vigor para seguirmos, trilharmos o caminho, algumas vezes figurado pelo deserto, mas que nos levará à terra prometida, à terra da promessa, a terra que emana leite e mel. Então, obrigado pelo teu corpo entregue na cruz por nós. Aleluia. Esse cálice, esse suco representa o sangue de Jesus que foi derramado para a nossa libertação, para comprar a nossa nova vida, a nossa nova identidade como filhos e filhas de Deus. Há poder nesse sangue para perdão, há poder nesse sangue para recomeçar, há poder nesse sangue para lavar e para limpar, há poder nesse sangue para alinhar, há poder nesse sangue para tirar toda a contaminação que talvez nós temos permitido do mundo, uma mescla, uma mistura, acordos. Há poder nesse sangue para quebrar e para estabelecer o reinado do Senhor nos nossos corações. Esse é o poder do sangue de Jesus que foi derramado aquele dia na cruz, e é o poder que está sobre nós, em nós, nesta noite, ao participarmos da mesa. Obrigado, Senhor. Obrigado por derramar o teu sangue. Obrigado pela libertação. Obrigado, Senhor, pela redenção, em nome de Jesus.